Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já me conhece, eu quero avisar que estou de volta à nossa conversa semanal, ao nosso Papos e Dicas. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E o vídeo de hoje me foi inspirado por uma situação que eu própria estou vivendo neste momento. Eu saí do Brasil, eu estou neste momento em Portugal e estou, portanto, passando por uma grande mudança na minha vida. E, portanto, eu resolvi falar sobre mudanças e transições e as nossas dificuldades como pessoas altamente sensíveis. A verdade é que a maioria de nós não lida com facilidade com as mudanças da vida. Eu me lembro, por exemplo, que eu me identifiquei muito com uma história que a doutora Elaine Aron conta no seu livro sobre o momento em que ela voltou à universidade. E, embora eu tenha me identificado profundamente com ela, eu também pensei, puxa, que bom que ela insistiu. No final das contas, a mudança resultou em um crescimento para ela e para nós também. Mas eu imagino como deve ter sido difícil para ela. E por quê? Por que nós, pessoas altamente sensíveis, lutamos contra as mudanças? Existem várias razões para isto, mas eu queria trazer pelo menos duas que eu considero fundamentais. A primeira razão para nossa dificuldade são os sentimentos de sobrecarga. Por exemplo, agora mesmo, vivendo em outro país, convivendo com a diferença de clima, de comida, de contatos sociais, etc., eu já sei, pelas minhas experiências passadas, que eu vou demorar um certo tempo para me adaptar. No passado, quando mudei de país ou de cidade, eu tive um longo período durante o qual eu sentia um cansaço e um sono extremos. Hoje eu sei que estes são sintomas de sobrecarga emocional resultante da superestimulação dos sentidos. Entende? O que as pesquisas sugerem é que nós, altamente sensíveis, somos mais propensos a experimentar essa sobrecarga emocional porque nós reagimos aos estímulos externos com uma profundidade maior do que os não altamente sensíveis. E se tem uma coisa que nós sabemos é que qualquer mudança na rotina, nos cenários ou nas expectativas é altamente estimulante. Tudo o que chega, toda a informação que chega é nova e o cérebro não consegue processar, filtrar isto como um pano de fundo. E é por isso que as mudanças, as transições e as novas experiências podem ser muito fortes, muito avassaladoras para nós. A outra razão tem a ver com esta, que é a profundidade de processamento cognitivo. Quando você é altamente sensível, você absorve mais informação do que aqueles que não são pásseis. Isto que é conhecido como processamento cognitivo profundo das pessoas altamente sensíveis. E ocorre que este processamento consome muita energia do nosso cérebro. Daí todo o cansaço e todo o sono que eu sentia. E como resultado desse processamento cognitivo profundo, quando nós somos expostos à mudança, nós absorvemos cada detalhe do novo ambiente. E o nosso cérebro pode ficar sobrecarregado com tantas informações novas. Isso pode significar, por vezes, que nós somos confundidos pelos menores detalhes. Barulhos novos, cheiros novos, temperatura nova, novos sabores, etc. E outras vezes significa que vamos precisar de mais tempo para nos ajustarmos enquanto tentamos mapear os detalhes da nova situação. Tá, mas como nós podemos aprender a lidar com as mudanças sendo altamente sensíveis? Na minha opinião, as pessoas altamente sensíveis são tão capazes de lidar com as mudanças quanto qualquer outra pessoa.
mas nós temos que aprender a abordar isto de uma forma diferente. E eu trouxe aqui 5 sugestões que você pode usar para começar a lidar com as mudanças de forma mais confortável, que é o que eu estou fazendo. A primeira sugestão é que você identifique aquilo que você pode controlar. Veja, algumas coisas estão totalmente fora do nosso controle. Sempre vai haver um grande viés de incerteza que vem com as coisas novas. Por isso, nós precisamos ser gentis conosco e entender que nós também estamos em processo de mudança. Isto é aquilo que o Deepak Chopra chama de sabedoria da incerteza. É identificar que no meio do movimento existem alguns pontos de apoio. Portanto, identifique aquilo que você pode fazer para se sentir mais calmo, mais calma e concentre-se, foque nesses aspectos. Faça aquilo que puder para tornar a sua transição o mais suave possível. A segunda sugestão tem a ver com algo que eu já falei aqui, mas acho importante reforçar. Desse tempo, desse o presente do tempo. Como eu disse, nós tendemos a demorar mais para nos adaptarmos a situações novas. Então, respeite o seu ritmo e não tente atuar como as outras pessoas. Não se obrigue, por exemplo, a fazer amigos logo nas primeiras semanas que você entrou num trabalho novo, ou a visitar todos os lugares de uma cidade para a qual você acaba de se mudar. Permita-se o máximo de tempo que puder para gerenciar as suas impressões. E também cuide do seu conforto. Roupas adequadas, sono suficiente, água suficiente, comida saudável, tudo aquilo que você possa fazer para melhorar a sua experiência. A terceira sugestão, igualmente importante, é que você tenha cuidado com as suas expectativas. Veja, a mudança de casa é amplamente reconhecida pelas pesquisas como uma das situações mais estressantes da nossa vida. E para nós pode ser bem mais difícil do que é para a maioria. E você pode ter a impressão de que todo mundo lida com mudanças de uma maneira mais tranquila e mais fluida do que você. E você pode se perguntar, poxa vida, por que só eu não consigo? É aí que nós precisamos gerenciar as nossas próprias expectativas antes de lidar com as expectativas dos outros. Como uma pessoa altamente sensível, uma mudança tão forte no nosso ambiente doméstico, isto sem mencionar o ajuste emocional necessário depois de ter deixado a nossa casa por uma outra, é algo que está fadado a causar agitação na nossa mente e no nosso corpo. Então, diminuir as expectativas com relação a si mesmo é extremamente importante. Primeiro, porque é algo que está sob o seu controle. E segundo, porque é algo que terá um impacto positivo muito grande sobre o seu bem-estar. A quarta sugestão é que você lembre-se de descarregar. Durante o processo de transição, pense sempre em termos de dar ao seu sistema nervoso a oportunidade de se recuperar de toda essa hiperestimulação que ele está vivendo. Portanto, se você acaba de entrar num trabalho novo e teve uma semana difícil aprendendo as tarefas, convivendo com os colegas, etc., certifique-se de assegurar que o seu fim de semana seja destinado ao repouso, seja um tempo para você, sem compromissos exigentes. Comprometa-se com o mínimo possível quando estiver passando por uma transição grande. Assim, você terá mais energia mental, que é o resultado de priorizar a sua energia desta maneira que eu estou falando. E a quinta sugestão, e talvez a mais importante de todas, é para que você não se cobre demais. Tendo em mente tudo aquilo que eu já falei, entenda que a melhor maneira de lidar com as transições da vida
é nos tratarmos com cuidado de maneira geral. Por exemplo, durante esta mudança, eu percebi que eu precisava mudar a minha conversa interna autoexigente, que me cobrava por tudo. Me cobrava por estar estressada, me cobrava pela casa não estar arrumada, me cobrava por eu não ter retomado a rotina, me cobrava por eu não estar gravando os vídeos e por aí vai. Então, o que eu fiz? Eu retomei um mantra que eu repito silenciosamente para mim mesma e que funciona, me ajuda a reconhecer os meus sentimentos e também a me sentir mais confiante. O meu mantra é pessoal e tem a função de reafirmar para mim que eu estou segura e que tudo ocorre para o meu próprio bem. Você pode e deve criar o seu próprio mantra com base nas circunstâncias da sua vida. O fundamental é que seja algo que você acredite e que lhe dê conforto. E estas são algumas maneiras pelas quais você ou eu podemos lidar com as mudanças e transições da vida. E o fato é que, seja uma mudança grande como esta que eu estou passando, ou seja, as pequenas transições que fazem parte da vida, elas são inevitáveis, mas nós podemos sim gerenciá-las. Se você usar com consistência estas 5 ferramentas, pode se surpreender ao descobrir que não só as mudanças não lhe esgotam, como você aprende a transitar por elas de uma maneira confortável. E o bônus é que, além disso, você aprenderá também a ser um pouco mais gentil consigo mesmo, consigo mesma, o que é sempre muito importante para uma pessoa altamente sensível, não é? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas da volta da minha própria mudança. Como sempre, eu espero que este conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre, também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, no botão de gostei, clica no outro botão, assina o canal, aciona o sininho para saber quando vai haver um vídeo novo, que agora voltamos à regularidade, eu espero. E, sobretudo, se conhece uma outra pessoa altamente sensível que, como eu ou talvez você, está passando por um processo de mudança, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, como sempre, e de volta, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!